Olá a todos, bem-vindos! Mais uma semana do nosso projeto de Parashat HaShavua para a sua vida, para a sua casa e, sem dúvida nenhuma, para a sua mesa de Shabbat. Nós estamos agora na Parashat Balak, uma Parashat muito interessante, como todas as outras que certamente sempre tentamos estudar e nos aprofundar. Mas nessa semana nós vamos fazer algo muito interessante. Nós vamos pegar essa história de Balak com Bilam, que é uma história muito conhecida, e vamos entender um pouco que essa história não é apenas a história do passado, senão a história do presente e a história, sem dúvida nenhuma, da nossa vida. Então a Parashá começa falando o seguinte: Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel laemori. Tinha um rei, o rei de Moav, que o nome dele era Balak. Até aí tudo bem. E o que aconteceu? Vayagor Moav mipnei ha'am me'od kiravu, vayakotz Moav mipnei bnei Israel. Am Israel, ele estava, como nós falamos na semana passada, no 40º ano da sua travessia no deserto. Estávamos quase entrando. Nós vimos na semana passada também que o Moshe Rabbeinu, quando ele vai passar pelas terras dos povos que já estão fora de Israel, ele pede para eles passagem. Ele fala para eles uma coisa muito simples, fala: olha, eu gostaria de passar pela sua terra, eu não vou encostar em absolutamente nada, não vou pegar nada do seu campo, não quero nem a sua água, eu só quero passar por aqui. E existiam povos que, na maioria das vezes, não deram isso para Israel, não deram essa oportunidade para somente passar na terra. Acabava tendo uma guerra e Israel vencia, porque era uma guerra relacionada à conquista para Eretz Israel, e etc. A gente não vai entrar agora, isso tem bastante na semana passada. E a Parashá de repente conta que o próximo na lista, o próximo local que Moshe e Am Israel deveriam passar para a tão sonhada entrada em Eretz Israel seria Moav. E conta que esse rei começou a ver tudo que eles fizeram, as pessoas, os reis que eles destruíram, Og, o rei de Bashan, ou seja, pessoas realmente gigantescas, o povo de Sihon. Então eles começaram a falar: uau, Balak falou, estou ficando com medo. Mipnei bnei Israel, por causa desse povo. E o que ele faz? Vayomer Moav leziknei Midian, e aí veio Moav e foi falar com quem? Com Midian, que era um outro povo. E ele fala para eles: olha, vocês estão vendo que tem um povo e etc. E chama, por favor, o famoso Bilam. Bilam, a gente tem que entender, antes de mais nada, pessoal, de repente Bilam aparece aqui. Ele aparece como um profeta. O Rashi já escreve por que a Kadosh Baruch Hu traz a profecia para os outros povos. Porque Hashem, ele quer falar o seguinte: Hashem quer dizer que ele dá oportunidade para todo mundo fazer o que tem que ser feito. Ou seja, da mesma maneira que o nível de profecia, sem dúvida nenhuma, existiu e existiu em Am Israel, no povo judeu, ele também existe nos outros povos. E o maior exemplo é Bilam. Existe uma comparação de Bilam com Moshe, que sem dúvida nenhuma foi também o profeta, o maior profeta que o povo judeu teve, sem dúvida nenhuma, a gente não vai falar disso agora. Mas o Urashi está falando que se Hashem não desse essa oportunidade para os outros povos, eles iam falar o que? Hashem, a gente não fez a sua vontade, porque a gente não chegou nesse nível. Você só deu esse nível para quem faz parte de Am Israel. Então Hashem, ele dá também para os outros povos o espírito dessa profecia, sem dúvida nenhuma. O Rambam, o Maimonides, no Moreh Nevuchim, ele fala que existem 3 formas que as pessoas elas olham a profecia. A primeira maneira que as pessoas normalmente olham é que a profecia, ela na realidade, ela é somente para pessoas que têm um intelecto muito grande. São pessoas que elas são muito estudiosas, e já que elas são estudiosas, o que acontece com elas? Elas têm esse mérito, essa possibilidade de chegar no nível da profecia. O segundo nível, que o Rambam fala, que na verdade, o segundo ponto que as pessoas falam, que a profecia na realidade ela é para todos. Ou seja, que ela pode ser para a pessoa que é inteligente, para a pessoa que não é inteligente. E o terceiro ponto que ele fala, que é o ponto que sem dúvida nenhuma a Yahadut, o judaísmo, ele considera, é que a profecia ela pode vir para qualquer pessoa, é verdade. Mas essa pessoa ela tem que estar conectada a Hashem. Essa pessoa, ela tem que ter um pouco de inteligência, sem dúvida nenhuma. Ela tem que ter, sem dúvida nenhuma, alguma relação com o povo e, sem dúvida nenhuma, uma conexão muito grande com Deus.
Então é por isso que Hashem não faz com que a profecia fique somente no povo judeu. Para que os outros povos não falem, olha, eu não cumpri a sua palavra, eu não cumpri o seu mandamento, eu não cumpri as suas 7 mitzvot, que são ordenadas para os filhos de Noach, para os não-judeus, porque eu não sabia. Então Hashem fala, vocês também vão ter o direito de ter um profeta. E Bilam é esse profeta. Ou seja, ele era uma pessoa muito conhecida, mas a história de Bilam, ela não vem desde agora. Porque a gente tem que entender o seguinte, se ele é um profeta, ok? Se ele é uma pessoa que tem uma conexão com Deus, e a gente vai ver um pouquinho disso já já, como pode ser que no final das contas, e muitos de nós conhecemos já a história, ele aceita se dirigir junto com as pessoas de Moab para poder amaldiçoar o povo judeu. E tem mais uma pergunta que nós vamos responder agora e depois responderemos a primeira. É a seguinte, Arei, era sabido que Midian e Moab, esses dois povos, são inimigos. É sabido. Eles não se batiam, não se davam. Então como pode ser que agora quando Moab vai falar com o pessoal de Midian, eles são os melhores amigos, são as pessoas que estão mais próximas. Olha, você está precisando de ajuda? Vem! Eu tenho uma pessoa, Bilam, eu tenho um profeta, vem até mim. Então os comentaristas falam que assim funciona o antissemitismo. Os povos, eles podem ser os maiores inimigos, mas quando o assunto é destruir a Israel, quando o assunto é acabar com esse povo chamado Am Israel, não existe diferença entre os povos. Todas as diferenças caem literalmente para que eles possam se juntar para tentar, em cada geração, em cada ano, em cada momento, destruir nós mesmos. Ou seja, destruir ao povo judeu. E é exatamente o que a gente vê hoje. Nós vemos que os países têm todas as diferenças do mundo. Um tem uma ideologia tal, a outra tal, um não concorda aqui, o outro não concorda aqui. Mas se o assunto é acabar com o Estado de Israel, eles se unem. Eles estão próximos, porque assim funciona o antissemitismo no mundo. No momento que existe algo em comum entre eles, todas as diferenças caem, e esse ponto em comum, sem dúvida nenhuma, é o antissemitismo que cada dia, infelizmente, cresce cada vez mais. Então, a gente precisa entender, como nós falamos, como que Bilam aparece de repente. Então, pessoal, eu quero contar um segredo para vocês. Bilam, ele não aparece de repente agora. De uma forma oculta, ele já aparece lá em Sefer Shemot, lá no Egito, antes da saída do povo judeu. Vocês querem ver como? Olha que interessante. O Or HaChaim HaKadosh, famoso comentarista, ele fala o seguinte, pessoal. Ve'itba'er ha'inyan al pi divrechem zal, ou seja, vai ficar claro esse assunto, de acordo com a palavra dos nossos sábios, lá em Sefer Shemot, que eles falam o quê? She'amru gimel yoatzim hayu leParó. O Paró, ele tinha 3 conselheiros. Nós sabemos que o Paró, quando ele ia tomar uma decisão, como qualquer rei, ele tinha os conselheiros que falavam para ele o que ele deveria fazer. Os nossos sábios falam que o Paró, o grande Paró, que fez toda a escravidão do povo judeu e transformou nossa vida, literalmente, em uma vida muito pesada, de trabalho forçado, ele tinha 3 conselheiros. Que she'amar al Israel avanitchak malo. Quando ele falou sobre o povo judeu, que esse povo está crescendo, e ele é um povo muito rachá, muito inteligente, Echad me'em o Bilam. Falam os nossos sábios que um desses conselheiros do Paró era o nosso Bilam, que a gente se encontra com ele nessa parashá. Ve'u asher ya'atz aleihem ra'a ubichshafav. Ele é a pessoa que dava conselhos ruins e trazia magias. Ele fez uma magia para que o povo judeu nunca conseguisse fugir de Mitzrayim. Ele tinha segurança que que nunca esse povo conseguiria sair de Mitzrayim, porque ele fez um feitiço. É por isso que o Balak, aquele rei de Moab, quando vem falar com ele que existe um povo, ele lembra para ele, olha, tem um povo que saiu do Egito. Você tinha dito que ele não ia sair, você fez magia, mas olha só, eles estão diante da gente agora. Eles estão diante de mim, estão diante de Moab. Eu preciso que você me ajude. Se você não conseguiu fazer algo naquela vez, por favor, faça agora. E é aqui, pessoal, que a gente vê que Bilam, de novo,
o ódio, o antissemitismo, ele está tão enraizado nele desde a época do Paró, que não importa que se passaram 40 anos ou muito mais, aquilo sempre vai estar dentro dele. Só que dessa vez é um pouco diferente. Por quê? Porque logo no início, o rei de Moab, ele manda para ele malachim, manda para ele enviados, mensageiros, vai até ele e fala, olha, por favor, o rei está pedindo para você vir, e etc. E vem o Bilam e dá uma resposta que quando a gente olha, a gente fala, Wallah, eizet tzadik, que talmid chacham, a gente fala, que pessoa incrível. Por quê? Porque ele fala o seguinte, vayomer aleihem, e falou para eles, lino po alayla, por favor, durmam aqui hoje, va'ashivoti etchem davar, e eu vou responder para vocês. Davar, kasher yedaber Hashem elai, como Deus fala para mim, vayeshvu sarei Moab im Bilam, e sentou os ministros de Moab com Bilam. Em outras palavras, pessoal, se a gente olha isso, a gente fala, uau, eles vieram fazer uma pergunta para ele, olha, você pode vir amaldiçoar o povo. O que ele falou para ele? Olha, vocês precisam ficar aqui porque eu preciso conversar com Deus. A Gemara pergunta por que ele pede para eles dormirem, porque Deus aparecia para ele através dessa profecia na noite, e vem Hashem e fala para ele, Vayavo Elokim el Bilam. Veio Deus para Bilam, Vayomer mi anashim ha'elimach. Falou para ele, quem são essas pessoas? Pessoal, mais uma pergunta forte existe aqui. Arei, Deus sabia quem era? Não tem a menor dúvida que Deus sabia quem era. Como assim que ele vem agora e pergunta para Bilam, Bilam, quem são eles? Então aqui também a ideia é muito interessante que quando Deus ele começa com uma pergunta, ele na verdade está querendo se aproximar dele. Ele está querendo estar mais perto dele. Deus podia chegar para ele e falar, olha, eu estou vendo que o pessoal de Moab está aí com você, o que eles querem? Ou eu estou vendo que o pessoal de Moab está aí com você, eu já vou te dar a resposta. Não. Primeiro, deixa eu criar com você uma ligação. E é por isso, pessoal, também, algo bonito para a nossa vida que a gente pode aprender, que por mais que a gente saiba se uma pessoa ela está muito bem, ou shalom, ela não está muito bem. Mas é muito importante quando a gente encontrar com essa pessoa, perguntar, olá, como vai? Você está bem? Não, mas você tem certeza que ela está bem? Por que você está perguntando? A Kadosh Baruch Hu ensina para a gente, para poder começar uma ligação. É importante essa pergunta, porque quando a pessoa vê que você se importa com ela e perguntar se ela está bem, mesmo que você saiba que ela está bem, isso vai fazer com que o relacionamento de vocês fique cada vez mais forte. E é exatamente isso que acontece. E Bilam responde para Deus, olha, o rei de Moab quer que eu amaldiçoe o povo, e vem Hashem e fala o seguinte, Vayomer Elokim el Bilam, falou Deus para Bilam, Al teler imahem, não vai com eles. Lotaor et ha'am ki baruch hu. Então aqui a gente vê que tem dois mandamentos. O primeiro, Deus fala para ele, não vá com o povo, não vá com eles. E o segundo, não amaldiçoe esse povo, porque ele é um povo bendito, ele é um povo que eu, a Kadosh Baruch Hu, trago para eles brachot, trago para eles bênção. Então, Bilam, saiba, não vá com eles e não amaldiçoe o povo. De repente, vai com Bilam, ele acorda e fala para eles, olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como ir com vocês. Esses ministros, eles vão até Balak Melech Moab e fala para eles, olha, Balak, ele não quis vir. Ele falou, como ele não quis vir? Eu vou mandar para ele agora pessoas mais importantes, pessoas mais nirbadim, pessoas que têm um cargo muito alto, literalmente. E ele fala o seguinte, pessoal, quando eles chegam até Bilam de novo, mais uma vez para tentar convencer ele, algo muda. Por que algo muda? Porque Bilam, de repente, começa a mostrar quem ele é de verdade. Vayan Bilam, Vayomer elavdei Balak. Virou Bilam e falou para Balak. Balak, olha, para os ministros de Balak, desculpa, os ministros importantes. Imiten li Balak melobeitou kesevezah, mesmo se ele me der todo o dinheiro do rei, lo halavor el pi Hashem elokai lasot ktanal gdolá, não posso transgredir a palavra de Deus. E ele fala, ve'ata shvu na bazeh gam atem alayla ve'edam Yosef Hashem daber imi. E vamos, deita aqui hoje de novo, durma aqui de novo, e vamos ver o que Deus vai falar comigo. Pessoal, calma. Bilam, você já sabe a resposta de Hashem. Hashem já deu a primeira resposta para você. A primeira resposta era não ir com aqueles. E aí você falou que quando vieram os outros mais importantes, talvez agora eu possa sim ir com eles. Mas olha, mesmo se vocês me derem todo o dinheiro do mundo, eu não vou poder ir com vocês. Calma, Bilam. Quem falou de dinheiro? Quem falou de dinheiro? Então Bilam aqui começa a mostrar quem ele é. E mais,
se eles convidaram ele para amaldiçoar o povo judeu? E ele já sabia da resposta de Deus, que ele falou o quê? Não amaldiçoe o povo porque ele é um povo bendito. Como assim ele fala agora para eles, deita aqui e vamos ver o que Deus vai falar comigo de novo? E por incrível que pareça, pessoal, a Kadosh Baruch Hu vem para Bilam e fala, olha, Bilam, se eles vieram te chamar, kum lech itam, se levante e vai com eles. Agora eu não entendi nada, pessoal. A Kadosh Baruch Hu já tinha falado que não era para ele ir. E agora a Kadosh Baruch Hu de alguma forma mudou o seu conceito, ele mudou a sua opinião. O que está acontecendo agora? Só o que eu falar para você, você vai fazer. Em outras palavras, pessoal, Hashem, é claro que ele não muda o que ele pensou. Mas existe uma ideia, que é uma ideia muito forte, dentro da Yadut, que a gente tem que levar ela para a nossa vida. A ideia que fala o seguinte, pessoal, que Baderech she'adam rotze lalechet, no caminho que o ser humano ele quer seguir, a Kadosh Baruch Hu molich oto. Deus ele vai acompanhar, ele vai fazer de tudo para que ele consiga esse caminho, mesmo que infelizmente esse caminho não seja muito bom. E aqui no caso de Bilam, como ele era um profeta, Hashem falou para ele, olha, você quer ir, vai. Só que não faça nada que seja contra a minha palavra. Eu já falei para você não amaldiçoar, não amaldiçoe. Mas você quer ir com eles? Vai. Você não está entendendo que isso vai te fazer mal? Vai. E a gente vê, pessoal, o que acontece. Bilam fica muito feliz com a decisão, ele pega o seu jumento, o Aton, e ele coloca, né, toda a carga em cima do Aton, e ele começa a andar. E de repente conta na Parashá que o jumento ele vê um anjo de Hashem que ele está parado. E o jumento tenta desviar uma vez e dá de cara no campo. Ele tenta desviar a segunda vez e ele prende a perna de Bilam na parede. Ele tenta desviar a terceira vez, até que Bilam fica muito nervoso e começa a golpear ele. E começa a bater nele, literalmente. E aí acontece um grande milagre, pessoal. O milagre qual é? O milagre, quando a Kadosh Baruch Hu vai iftar Hashem et piaton. Depois de tomar pancada de Bilam, a Kadosh Baruch Hu, ele abre a boca do jumento. Vatome le Bilam ma'asit lecha. E o jumento fala para Bilam, o que eu fiz para você? Que ikitanizé shalosh regalim. O que eu fiz para você, por você estar me batendo 3 vezes? O que é isso? O que está acontecendo aqui? E é muito interessante, pessoal, que se a gente pegar a linguagem do pasuk, do versículo, ele fala shalosh regalim. Shalosh regalim são 3 vezes, mas regal em hebraico, a tradução também são 3 pernas. Então fala o Midrash Tanhuma, por que o anjo ele está usando essa linguagem de shalosh regalim? Porque ele fala o seguinte, você está me batendo? Ou seja, porque o Bilam fala assim, se eu tivesse uma espada, se eu tivesse alguma coisa, eu estaria te batendo, eu estaria te matando. Então fala o anjo para ele, olha Bilam, você quer acabar, quer amaldiçoar o povo que faz Shloshet HaRegalim, ele usa a mesma ideia. Fala o Midrash Tanhuma, você quer amaldiçoar o povo que cumpre as 3 festas, as 3 festas bíblicas, Pesach, Shavuot e Sukkot, elas são chamadas de Shloshet HaRegalim. Então vem o jumento, quando a Hashem abre a boca dele e fala para Bilam, o que Bilam? Você quer me bater? Você não vai conseguir nem amaldiçoar esse povo do Shloshet HaRegalim, o que você quer fazer comigo? E de repente o anjo revela para Bilam que existe... Desculpa, o jumento revela para Bilam que existe um anjo na frente dele. Bilam olha e fala, uau, eu não tinha visto. Hatat, e ele fala, eu pequei. Uau, como eu não vi. E assim a gente vê que termina essa primeira parte. E a continuação nós sabemos que ele vai e ele tenta amaldiçoar o povo. E toda vez que ele tenta amaldiçoar o povo, saem palavras lindas da boca dele. Até o ponto que a Gemara aprende que das brachot que Bilam dá, das bênçãos que Bilam dá para o povo, você sabe qual seria a maldição, de que maneira ele gostaria de amaldiçoar o povo judeu, e no final ele também não consegue, até que ele traz para Balak um conselho, que infelizmente é um conselho relacionado a homens e mulheres. Ele fala para Balak, o Deus do povo judeu odeia relacionamentos proibidos, faz alguma coisa, até o ponto que Am Israel faz uma avodah zará chamada de Baal Peor. A gente não tem tempo de entrar nela agora, porque a gente ainda tem que voltar um pouco para entender
O que aconteceu aqui? Porque nós falamos que Hashem deixa Bilam ir. E a gente falou do famoso preceito que o caminho que a pessoa quer seguir, a Kadosh Baruch Hu segue ele. Ele deixa ele andar. Ele não tira dele o livre-arbítrio para fazer, mesmo que Chas v'Shalom, aquele caminho vai levar ele para o pecado. A gente vê isso muito claro na história de Noah, por exemplo. Noé, quando ele sai da arca depois do dilúvio, que dura 40 dias e 40 noites, ele olha, o que ele fala? A primeira coisa que ele faz, ele pega uma uva e ele planta um vinhedo. E a Gemara aprende que no mesmo dia que Noah plantou a uva, ele teve vinho, e aquilo fez com que ele se embriagasse e fizesse coisas horríveis que a gente não vai falar agora. E a Gemara pergunta, como pode ser? Noah acabou de ver o dilúvio, acabou de ver a destruição, acabou de ver, e só ele se salvou. Como pode que ele agora, ele quer fazer isso, ele se embriaga e faz relacionamentos horríveis? Então a Gemara aqui aprende justo essa ideia. A Noah tinha essa vontade de fazer, mas Noah, você é o homem justo da sua geração, mas se você quer fazer isso, a Kadosh Baruch Hu não vai te impedir, porque você tem o livre-arbítrio para seguir adiante. A mesma coisa acontece com Bilam. Hashem, ele falou, olha, eu já estou entendendo qual é dele. Óbvio que Hashem já sabia, mas quando ele fala de dinheiro, quando vem pessoas mais importantes, ele quer honra, ele quer dinheiro, ele quer kavod, ele quer tudo que o mundo quer que a gente tenha, ou tudo que o mundo hoje em dia também quer que a gente valorize, pessoal. E Hashem fala para ele, você quer? Vai, só toma um cuidado. Só fale o que for bom e o que eu mandar. Não esqueça que mesmo indo no caminho negativo, um caminho que eu não quero que você vá, porque eu já te falei que você não deveria ir, não esquece de duas coisas. Uma, que eu estou com você, e o anjo que aparece é justo a prova disso. E dois, continue fazendo Retzon Hashem. Não esqueça de fazer a vontade de Hashem. E aqui, pessoal, vem a segunda ideia que a gente precisa falar. O que acontece que Deus abre a boca de um jumento? O que acontece aqui que Deus ele faz um milagre tão grande ao ponto da gente falar, uau! Então a gente tem que se ver que aqui a Kadosh Baruch Hu está dando uma mensagem gigantesca para a nossa vida. Aí, pessoal, prestem atenção. O jumento viu o anjo de Hashem e ele tentou desviar dele. Bilam, que era o profeta, que, como nós falamos, tinha um nível espiritual grande. Muita comparação com Moshe, inclusive, em todos os sentidos, mas a gente não vai falar disso agora. E ele não consegue ver o anjo de Hashem que o jumento consegue ver. Então a primeira ideia que eu queria falar para vocês é a seguinte, pessoal. Infelizmente, muitas vezes Hashem está querendo mostrar para a gente que quando nós estamos muito inclinados a fazer algo negativo, insistimos em fazer algo negativo, e a gente sabe que a gente vai cair. A gente sabe que está errado, mas olha... Às vezes a gente fala, Chas v'Shalom, não me importa, eu não quero muito saber disso. Ou então a gente fala, olha, eu sei que não pode, mas é tão bom. Eu tenho um prazer físico tão bom nisso, em fazer isso ou aquilo, ou aquela outra coisa. Hashem está falando, toma cuidado. Porque muitas vezes o seu nível pode chegar num nível abaixo de um nível de um animal. E Chas v'Shalom, pessoal, não menosprezando um animal. Mas nós sabemos que nós temos uma característica que difere o ser humano do animal, que é a capacidade de pensar e a capacidade de falar. Fala Hashem, quando você perde essas duas capacidades, você está abaixo do nível do animal. E é isso que ele quer mostrar pra gente. O jumento viu o anjo de Deus e Bilam não conseguiu ver. E depois, quando o anjo vai, quando o jumento, perdão, ele tenta se desviar, qual é a única opção que Bilam ele tem para fazer? Ele quer bater nele. Bilam, você quer me bater? Porque é isso que ele consegue. Você é um profeta, o que você quer me bater? Porque justo essa é a ideia, pessoal. Aonde uma pessoa pode chegar, no nível que uma pessoa pode chegar tão baixo, que até um jumento tem que mostrar para ele de verdade quem ele é. Mas sem dúvida nenhuma a gente tem que entender o que escreve aqui os Sforno. O Sforno, que também é um comentarista na Torá, quando fala que o jumento abriu a boca dele, o Sforno fala uma coisa linda, que tem muito a ver com a nossa vida também, pessoal. Ele fala o seguinte, Vaiftach Hashem et piaton, que Deus ele abriu a boca do jumento, Natan bakoach ledaber, Deus deu para ele a força, o poder da fala, ok? Que é o que difere a gente dos animais, lembrando mais uma vez,
E continua os fornos e ele fala, Hashem sefatai tiftach. E aí naquele momento, o jumento reconheceu que é Deus que coloca, que faz com que os nossos lábios possam se abrir. Nós começamos a amidar a Tfilah Shmonah Esrei, que nós nos aproximamos tanto de Deus, nós estamos Omed Lifnei Hashem, a gente está de pé diante da presença de Deus Mamash, justo com essas palavras, Hashem, Sefatai Tiftach, Deus, por favor, você pode abrir os meus lábios, o Fia Guida Terrilaterra, para que minha boca possa proferir as suas palavras? Ou seja, Hashem, o poder da minha fala depende de você. Eu preciso de você. O jumento nesse momento entende isso quando ele vê o anjo. E o forno termina. O motivo era muito simples. Deus não queria humilhar Bilam. Ele não queria que Bilam se sentisse humilhado e falasse, uau, o jumento viu o anjo de Deus e eu não vi. Eu quero que você desperte, Bilam. Desperta porque o seu caminho está errado. Eu estou com você. Você quer ir para as profundezas? Eu estou com você. Mas eu quero que você tente se esforçar. Eu quero que você volte em Teshuvah. Bezichró, quando ele lembrou que me Hashem me anelashon, que vem de Deus o que está na nossa boca. Gam lebirti muchan kol sheken sheyuchal leasiro min hamuchan kiritzono. Ou seja, quando ele vê, imagina só, qual deveria ser a ideia de Bilam quando ele viu que o jumento estava falando. Ele falou, uau, tem algo aqui muito forte. Tem algo aqui muito forte, eu preciso fazer teshuvah, eu preciso voltar atrás. Hashem está dando para um jumento a força para falar. E eu não estou conseguindo ver isso. Naquele momento ele tinha que ter pego as coisas dele e ter voltado. Mas ele continua. Ele não segue as pistas e as oportunidades que Deus está colocando naquele momento na vida dele. Por mais que essa oportunidade veio através do animal dele, onde ele obviamente se achava muito maior do que isso. Mas a gente tem que entender, pessoal, que essa é justa a ideia do que aconteceu com Bilam. Bilam foi um homem que procurou kavod, procurou honra. Bilam foi um homem que procurou, sem dúvida nenhuma, dinheiro. Bilam foi uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, se fez que seria uma pessoa que cumpriria a vontade de Deus, mas lá dentro dele, como nós falamos, desde Mitzrayim, ele tinha a ideia de acabar com esse povo. Ele tinha a ideia de acabar com o Am Israel. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta procurar alguma maneira de justificar ou de legitimar a sua ação. Olha, mas eu falei com Deus. Deus, você não me deixou ir agora? Na primeira vez, eu não vou. Ah, mas na segunda, Deus, eu quero ir. Ah, você deixou? Então eu vou. Então parece que ele está fazendo o quê? Uma shlichut de Deus, ele está sendo enviado de Hashem. Só que aqui dentro, pessoal, está tudo errado. Aqui dentro ele chegou num nível tão baixo que até o jumento conseguiu ver um anjo de Hashem e Bilam não teve essa chance, essa oportunidade de ver, porque ele não verificou, não olhou para o que ele deveria olhar. Ele não pensou no que ele deveria pensar. Bilam, você quer ir até o fundo do poço? Eu não vou te impedir. Eu vou com você, mas eu não vou te impedir. E isso, sem dúvida nenhuma, pessoal, é uma das lições mais incríveis que a gente tem dessa nossa paraxá, e como ela tem uma ligação muito grande com a nossa vida, com as nossas decisões, com o nosso planejamento do futuro, com as nossas ações, sem dúvida nenhuma. O tempo inteiro são essas perguntas que a gente tem que se fazer. E lembrar, pessoal, nós temos a possibilidade de pensar, a possibilidade de falar, que nós não percamos essa capacidade divina que ganhamos de Hashem para, infelizmente, muitas vezes fazer coisas negativas. Que tenhamos todo um Shabbat Shalom com muita alegria e, sem dúvida nenhuma, com muita dvekut em Hashem, né? Que a gente esteja muito ligado a Hashem através dos nossos pensamentos e através da nossa fala, que seja somente para o bem. Shabbat Shalom.